Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, teleinternautas. Eu não sei que momento você estará nos assistindo, mas seja muito bem-vindo ao canal do nosso programa O Melhor para Condomínios, que hoje eu estou aqui com a nossa amiga, a querida Lucirene Macedo. Minha amiga, tudo bem contigo, Lu? Tudo bem, Rosi, é um prazer estar aqui hoje participando desse programa com você e com todos aqui nos assistindo. Que ótimo, é um prazer, é todo nosso. E o nosso programa O Melhor para Condomínio é um apoio da Bainsec com a Web Rápida, agência de vídeos animados. E vamos hoje então falar um pouquinho sobre condomínios com essa pessoa que é especialista, expert em condomínios, a Lucirene, que é uma síndica profissional, atua aí já há mais de 8 anos na área condominial, né? Que coragem, Lu, que desafio, que bom, que bom. Com certeza tem muito a contribuir aqui conosco, com os nossos síndicos que estão aqui nos assistindo. E hoje, nessa área aí, em 8 anos de condomínios, você já está aí com mais de 4, 5 condomínios, é isso? Isso, fala um pouquinho mesmo de você, Lu, pra gente, para que as pessoas conheçam um pouquinho de quem é a Lucirene Macedo. A Lucirene Macedo é a CEO da empresa Macedo Sindicatura, onde nós atuamos no mercado hoje condominial por todo o ABC. Temos uma equipe, né, que atuamos dentro dos condomínios, realizando aí um trabalho de excelência, buscando levar os condôminos um convívio natural no seu habitat, né, na sua residência, que é onde eles moram e precisam desse conforto e segurança. E a Macedo Sindicatura está aí para oferecer esse trabalho hoje para todos os condôminos que nós temos hoje na nossa carteira. Muito bom, muito bom. Pelo que eu vejo, pelo que eu conheço da Lucirene, realmente o trabalho de vocês está muito focado em trabalhar pessoas, né? Em trabalhar o convívio das pessoas, exatamente, o bem-estar, né? De comunicação dentro do condomínio. E por isso que nós temos aí um tema muito relevante a falar hoje, né, Lucirene? Sim. A Lu trouxe para nós hoje o tema aqui, matéria-prima de síndico, é isso? É isso mesmo. Vamos lá, que tema de primícia, né? Sim, o que você forte, tem a né? nos dizer sobre esse tema forte e poderoso no mercado condominial, Lu? Essa é a primórdia, né, de qualquer condomínio. A matéria-prima de síndico, como eu costumo dizer nas minhas assembleias, a matéria de síndico, quem são as matérias-primas? Os próprios moradores. As pessoas que moram nos condomínios, são elas as matérias-primas que os síndicos hoje têm a trabalhar. E que muitas vezes ela é deixada de lado, ela é tratada como figurativo, e não é assim que funciona, né? Ela é a essência do síndico, ela deve ser a essência do síndico. O síndico tem que pensar, porque é algo muito relevante. Sem os condôminos não existe condomínio, não existe síndico. Então não tem porquê a gente não tê-los como primórdia no nosso trabalho. Então o meu trabalho, ele é totalmente focado, e eu sempre falo isso para todos os nossos colaboradores dentro dos condomínios, porque eles também fazem parte desse trabalho humano, né? Ética profissional e humanizado, não tem como ser diferente. Humanizar, né? A gente diz que, eu costumo usar muito essa palavra, sabe, Lu? Antes de nós profissionalizarmos, vamos humanizar, né? Nós precisamos humanizar mais. As pessoas precisam se preocupar muito com isso. Isso é muito importante, sabe, gente? Antes de profissionalizar, pensar em humanizar as pessoas, né? Dentro de um condomínio, por exemplo, nós imaginamos ali como humanizar, como trabalhar essa questão dentro de tantos conflitos que nós temos dentro de um condomínio. Por exemplo, falando conflito entre vizinhos, por exemplo, dentro desse conteúdo aí, desse contexto. Como é que você diria para nós, como é que é esse trabalho da Lucirene, né, da Macedo, trabalhar dentro dessa parte de geração de conflitos? Esse é o top, né? O top são os conflitos entre os moradores, entre os vizinhos, né? E eu sempre, antes de começar uma tratativa, eu primeiro gosto de conhecer cada um deles no seu individual, particularmente, e através dessa conversa particular e individual, ouvindo um, ouvindo o outro, eu chamo ambos, se assim tiver condição, muitas vezes não tem, muitas vezes sobra para mim fazer lá todo esse métier e resolver com eles à distância. Mas na maioria das vezes dá muito certo. Eu aposto muito numa boa conversa, aposto muito em falar com as pessoas, em ouvir as pessoas, porque eu acho que isso é fundamental.
né? A gente já sabe que a gente vive num mundo corrido, cheio de situações adversas, então a gente tem que ouvir, né? Não só falar. E aí acaba acontecendo aquela mediação do conflito e graças a Deus tem dado muito certo. Acaba sendo o síndico, né? Praticamente um mediador de conflitos ali, né? Eu falo que ele não é psicólogo, né? Ele não é psiquiatra, ele não é, na verdade, muitas vezes um advogado, mas ele é, muitas vezes, o mediador da situação, tem né? De tudo um pouco, ele tem que ser, ele precisa ter um pouco dessa questão para poder realmente trazer uma harmonia melhor ali. Sim, entre as pessoas, né, Lu? Isso é importante. Lu, e qual que é o procedimento que você costuma adotar, né, para resolver essas questões aí familiares dentro do condomínio, quando nós falamos dos conflitos? Olha, Uzi, hoje nós temos dentro dos condomínios muitos, mas muitos conflitos familiares, né? É uma situação que depois da pandemia achávamos que isso ia melhorar, ia humanizar as pessoas e infelizmente foi ao contrário, onde as famílias conviveram muito tempo dentro de casa e isso trouxe de repente alguns conflitos internos, onde se estendeu e se estende para nós dos condomínios, onde nós realizamos a gestão de pessoas. E aí, como que a Macedo trabalha isso? A gente tenta sempre ouvir, como eu disse, ouvir as pessoas, deixar elas falar, colocar o ponto de vista e muitas vezes até brigar mesmo, desabafar, sabe? Soltar aquela ira que ela tá, que às vezes vem de dentro da casa dela, mas ela precisa de alguém para escutá-la. Então nós praticamos isso muito, muito mesmo, para a gente poder ter uma mediação de conflito familiar de uma forma assim mais tranquila, sabe, de tratar de uma forma mais natural, para que ela se sinta acolhida, que ela sinta que tem alguém ali que cuida do condomínio dela e que quando ela tem uma briga familiar, ela precise desse apoio. E quando ela precisa desse apoio, o que ela faz? Ela vai para o síndico. Não tem jeito. Preciso de ajuda. O que acontece aí, né, Lucilene? Você tocou num assunto bastante polêmico, né? E um assunto que realmente está muito em alta hoje, né? A pandemia deu uma parada, né, uma estagnada nas pessoas, e mudou muito a mentalidade das pessoas, sim, assustou muita gente. E nós entendemos neste momento que as pessoas começaram, inclusive, trabalhar um pouco mais a questão familiar. A gente percebe muito isso, né? Sim. A questão familiar, a questão social, a questão de trabalhar em grupo, em sociedade, porque surgiu muito aquele medo, aquelas paúras, eu poderia ter morrido, eu poderia ter perdido minha família, eu poderia, né? Porém, ela também, foi um alerta e ela chamou muito a atenção no sentido muito psicológico das pessoas, no sentido de estresse, né? Muito. Então, afetou muito essa parte também. Eu vejo que isso também, hoje trouxe para as pessoas, eu digo que uma empatia diferenciada, porém um ponto de estresse, um ponto de estourar muito rápido, alto, né? Muito rápido. Né? Então, assim, você deve ter situações lá no condomínio, né? Que a gente traz muito, é muito comum, talvez para você, lidar com aquelas situações. Sempre tem aquele morador carrancudo, cara de bravo, que todo mundo fala, tá tendo briga lá, ou colocou na vaga errada, ou teve, mas a pessoa é brava. A pessoa é o chamado, olha, não mexe que ali sim, o negócio é feio. Olha, ali nós vamos ter problema, né? E que já passaram outros síndicos nessa situação, outras administrações, outras gestões, e que esse morador ninguém mexia porque, digamos, né? Tinha uma fama, né? A fama do esse é o bravo, esse daí ninguém mexe. Sim. Mas existe, a gente sabe, dentro do condomínio, né? Falando dentro desse conteúdo de matéria, de pessoas mesmo, a gente sabe que existe o que são obrigações do síndico, o que são situações que têm que ser respeitadas dentro do condomínio, né, que são levadas para a Assembleia, que existe todos os estatutos, tudo que é trabalhado ali dentro. Como que você trabalha essa questão? Eu diria aí, uma mulher dentro de condomínios grandes, como você atua, né? Com muitos números de unidades, né, muitos moradores.
Como você trabalha dentro dessa questão aí de se deparar com essa situação, sabendo do momento de estresse que as pessoas vivem hoje e ter que resolver uma situação com aquele morador bravo, conhecido bravo? Tem muito isso dentro do condomínio, hein? Tem muito mesmo, mas o fator humano, você tem sempre que trabalhar o fator humano. O que é isso? É você olhar no olho da pessoa, é você deixar ela falar, você tem que explicar para ela o porquê que você está chamando ela ali, que é o primeiro ponto. Você tem que saber como abordá-la, porque muitas vezes, dependendo da forma que você aborda, né, a maioria das vezes, caso, mas o síndico anterior nunca me atendia, ele nunca me dava atenção e não sei o quê. Então agora eu estou aqui para te atender, eu quero te ouvir. Eu estou aqui com um problema e eu sei que nós precisamos resolver e vai depender de mim, de você. Automaticamente ali ele já percebe que a gente está a fim de resolver o problema. Então a gente tem que ouvir, tem que deixar ele falar, ouvir os desabafos das gestões anteriores, né? E ali no final da história ele já está todo quebrantado, todo tranquilo, e ele fala do problema dele e no final ainda me ajuda a resolver. Por quê? Porque eu ouço ele falar, deixo ele falar à vontade. Essa é uma tática que dá muito certo. Porque o ser humano, depois da pandemia, ele ficou muito carente disso. Surgiu uma palavra, empatia. Até que ponto eu sou empático com outra pessoa? Até que ponto eu sou egoísta? Em que situações eu posso ser mais empática e eu não sou? Hoje em dia tem muito isso. A empatia, ela existe, deveria existir muito mais dentro dos condomínios. E depois da pandemia, muito mais, né? Porque a gente perdeu muita gente, né? Tivemos muitas situações aí muito tristes que deveriam ter feito do ser humano mais humano. E parece que foi o contrário. Então, uma pessoa dessa você só pode tratar com atenção. E uma situação, né, Lucilene, que a gente traz aí, Lu, é a questão assim, por que o comportamento daquela pessoa ser assim, né? De novo, aquela questão do julgamento, né? Sim, as pessoas julgam, né? Existe realmente, a pessoa é assim, mas alguém conhece história, sabe por que ele é assim? Você usou uma coisa aí bastante interessante que a gente vem falando muito com os síndicos nesse sentido. Ouvir. A gente tem escutado, né? Hoje mudou muito o mercado condominial, né? Sim. E o nosso síndico hoje, ele é muito mais ouvinte. Ele precisa ser muito mais ouvinte. E isso, o feedback que a gente tem tido muito de resultados positivos, é isso que você falou. Ninguém me ouvia, o síndico aqui não me ouvia. Então, você ouvir já é um bom início. Você está disposta a ouvir, né, o que os outros não estão ouvindo, estão às vezes só julgando ou pré-julgando, né? Ou às vezes, muitas vezes tem até receio de chegar na pessoa. E o que você até comentou, de repente essa pessoa, será que ela também perdeu um ente querido e que era a pessoa que dava muito atenção para ela, né? E isso, hoje ela não tem nem com quem desabafar, e como você falou, no final termina às vezes até numa choradeira de poder ajudar. Sim. Então isso aí acaba sendo um aprendizado também, né? Muito, nossa. É um aprendizado. Isso mexe com a gente, né? Nos ensina e nos fortalece, nos dá um know-how maior de como lidar com o próximo problema. Agora, Lucilene, uma coisa que aqui não deve acontecer muito não, acho que mais nos condomínios lá das Américas, aqui não deve acontecer muito, mas vamos uma pergunta que é curiosa, né? Como é que fica a questão, né, do barulho dos cachorros, do salto, das crianças? Hoje nós temos muito trabalho home office, né? Nós temos muito trabalho com pessoas que hoje trabalham, então precisa às vezes de silêncio, de uma reunião, né? Como é que funciona? Porque antes a melhor reclamação que eu via era a questão do salto, né? O salto me acordou. Mas como é que fica esses conflitos, essas questões assim, de barulho de criança, cachorro? Como é que fica? Nós chamamos os 3 Cs, né? São os 3 Cs da vida do síndico. São os 3 Cs: cachorro, criança e cigarro. São barulhos, além dos barulhos, a questão do cigarro, e são situações que você quase não resolve se você não for humano. Se você não for ali com calma, com jeitinho, tentando entender o problema, dando ideias de como pode melhorar com o cachorro, como que pode fazer com uma criança. A gente tem que ter de dica, tem que ter de tudo um pouco.
né? Então a gente tem que saber como lidar com aquela criança mais chorona, de repente oferecer uma ajuda, saber o que está precisando, quantas vezes não já aconteceu isso. Então a gente vai lá, a gente ajuda, a gente tenta entender o cachorro. Vamos lá, a gente conhece um adestrador bacana, que ele vem, ele pode vir aqui te ensinar estratégias de como você deixar seu cachorro em casa sozinho. Então aos pouquinhos você vai... Indica a creche do cachorro, né? Indica hotel para cachorro, indica hotel para o cachorro, eles vão lá, deixa lá. Aí fumaça, tá lá, a fumaça do cigarro é uma coisa que infelizmente você não tem como agir sobre isso, né? Porque é uma coisa que até na rua, em todos os lugares, ela invade mesmo. O salto, a mesma coisa, a mesa arrastando, cadeira para lá e para cá, gente que vai lavar a roupa de madrugada e à noite tá lá aquela barulheira da máquina que parece um trator. Tem de tudo. E aí a tática que a gente utiliza é sempre a humanidade. Sempre tentar entender, sempre ouvir e sugerir. A gente, né, pela experiência que a gente tem, que são 1000, né, em relação a isso, a gente vai sugerindo, coloca lá um forrinho nos pés da cadeira, sabe? A gente vai tentando entender, mas como que é seu piso? Dá para colocar um tapete? Sabe? Essas dicas que a gente costuma fazer acaba ajudando muito. E só o fato também de eu estar indo lá intermediar um problema com o vizinho de cima, que está sendo reclamação do de baixo, que muitas vezes ele nem sabe que está incomodando. E aí você vai lá, conversa, explica e o que ele faz? Ai, me perdoa, eu não sabia que eu estava te incomodando. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu já tinha dado um jeito. E aí a gente acaba resolvendo ali mesmo o problema, o vizinho, um pede desculpa para o outro e a gente consegue resolver a questão. Agora, Lu, dentro dessa situação, você já perdeu paciência com algum morador? Nesses conflitos, nessa coisa de ir lá conversar, você já perdeu a paciência? Olha, eu tô para te dizer que eu nunca perdi a paciência. Eu já engoli, já respirei fundo, já me soltei, mas falar que eu já me irritei de soltar os cachorros, de falar nunca, porque o meu trabalho tem propósito, e o propósito é lidar com o ser humano. E quando você lida com o ser humano, você precisa ter habilidades. Quando você tem essas habilidades, você consegue entender, você consegue ouvir, porque não é todo mundo que tem habilidade de ouvir, né? Tem muita gente que quando você começa a falar, ela quer falar também. Ela quer justificar, ela quer falar, e não é assim que funciona. Aí você deixa de ser um mediador para entrar no conflito. E muitas vezes você não resolve nada. Então, o melhor de tudo é ouvir e depois você fala. Então, com essa tática, eu nunca estourei com ninguém, não. Você poderia dizer que isso aí são algumas estratégias? Você conseguiria me acrescentar alguma outra estratégia que você costuma utilizar para baixar, para ter essa calmaria toda diante desses conflitos, dessa situação? Ter esse equilíbrio? Além do zen, né? Mas além disso, ter ali o equilíbrio. Olha, o equilíbrio emocional, quando eu saio da minha casa, eu já saio trabalhando o meu psicológico, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá fora, né? A gente, às vezes, como eu sempre digo, e falo isso sempre para funcionários, a gente não sabe como foi o dia do outro, a gente não sabe o que está acontecendo dentro da casa do outro. E aí, automaticamente, se você sabe que tem um problema, você já chega lá achando que você é autoridade, que você pode e que você vai colocar ali a sua autonomia em cima para resolver o problema, você esquece, você vai arrumar outro problema. Então, eu já saio da minha casa buscando o meu equilíbrio emocional, que aconteça o que acontecer, eu tenho que estar sempre ali plena. Nem que dali eu saia depois e chore, como já aconteceu. Choro, mas para o meu cliente, jamais. Então, nós já estamos indo para o final do nosso bate-papo, mas eu não vou perder essa chance desse gancho que você deu aí. Né? Diante de todos os desafios aí, dessas dificuldades do dia a dia, porque realmente, né, eu costumo dizer que condomínio, quando alguém vem com uma história, ou você fala assim, já ouvi, né? Essa já conheço, ou você fala, pode ser que ocorra. Você nunca pode duvidar, né? Porque ou já aconteceu, ou há de acontecer em algum lugar, né? Então você nunca pode falar, duvido, né? Agora, já que você comentou isso aí, me traz, qual foi o maior desafio que você vivenciou aí nessa sua experiência de 8 anos convivendo com pessoas dentro de condomínio, falando, né, sobre a situação? Qual foi, né? Compartilha aqui conosco, qual foi o maior desafio que você teve aí
pergunta maravilhosa que eu falo com o maior prazer sobre ela. Foi a pandemia. Esse foi o maior desafio que ele impacta justamente no foco do meu trabalho, que é a humanidade, é a humanização, o trabalho humanizado, né? A pandemia foi um desafio assim gigante para qualquer síndico, porque, por exemplo, ao contrário de todo mundo que estava dentro de casa se resguardando ali, se cuidando, eu, por exemplo, não. Eu sempre estive no condomínio, sempre estava presente no condomínio, muito raramente, eu me lembro que somente 2 vezes, por suspeitas dos meus filhos, eu nunca peguei, se peguei também nem percebi. Por quê? Porque eu lidei com todos os funcionários, lidei com todas as pessoas, atendi diversas pessoas ruim. Tive aí funcionário de dentro do condomínio ruim, passando mal, suando frio, atravessando a cidade dentro do meu carro, vamos lá levar, vamos pagar, conselho fiscal, preciso da sua ajuda, ela não tem condição, a empresa não está dando amparo, nós fazemos a nossa parte como seres humanos. E deu muito certo. Então isso para mim foi um desafio muito grande, porque foi uma avalanche de cuidados que nós precisávamos ter ali no momento, e também a gente precisava pensar na gente, na nossa família. E em momento algum eu deixei de trabalhar falando assim, ai meu Deus, eu não vou porque se eu for me contagiar e a minha família. Não, eu fazia o contrário, falava, Deus me proteja que eu tô indo. E ele fez isso. Então, esse foi o maior desafio que eu tive dentro desse trabalho que eu faço, foi a pandemia, porque eu tive que lidar literalmente com a sensibilidade das pessoas, com a saúde das pessoas, que é algo muito, né, que impacta, é algo que mexe, que deixa sensível, né? Então, e eu consegui fazer isso com muito louvor, cuidar de pessoas ali literalmente, pegar, levar, cuidar, levar remédio, sabe, fazer exame, buscar ajuda, cesta básica, sabe, aquela coisa toda bem humanizada. Então esse foi assim o maior desafio e foi o maior prazer da minha vida, porque eu pude praticar muita coisa do que eu vinha buscando dentro da pandemia. Então o meu maior desafio foi a pandemia. Parabéns! Olha, eis aí a gente, olha como o trabalho de um síndico, gente, vai muito além, né, do que gestão condominial. Isso é gestão condominial, né? Vai muito além de cuidar da vaga de garagem. Não é isso? Vai muito além. Vai muito além disso. Então, essa contribuição que o Sirene está trazendo para nós, eu espero que contribua aí para muitos síndicos no seu dia a dia, sim, porque é algo muito importante para você, síndico, que vive um problema aí com aquele morador bravo, que está sempre estressado, né? Vai calado e ver por que esse cara está tão estressado. Chama qual o problema? Exato, né? Ele. Chama, então assim, vivenciar, né? Então, Lu, eu agradeço muito, mas eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais, né? Deixasse aqui para o nosso público, né? Do nosso canal O Melhor para Condomínio, o nosso programa. Ele tem muito conteúdo para o síndico, para ajudar você, síndico, e também para convidar você, síndico, que pode, como a Lu, trazer aqui conteúdo, compartilhar e ajudar muitos condomínios, que esteja aqui conosco também, trazendo, né, podendo contribuir com o mercado condominial, entregando soluções para outros síndicos também. Faça aí suas considerações finais. Olha, Rosi, foi um prazer imenso, né, estar aqui hoje, tendo essa oportunidade, agradeço a vocês por isso. E, assim, é uma oportunidade muito bacana poder falar da nossa experiência, poder passar a experiência para algumas pessoas, né? Isso a gente não vai levar, e quanto mais a gente distribui, mais a gente recebe, mais a gente se dá a oportunidade de aprender, como hoje aqui. Então, eu gostei muito de estar aqui com vocês e deixo a dica aí, Macedo Sindicatura, até mesmo para questões de síndicos que têm dúvida com relação a tudo que eu falei aqui, pode me ligar que eu dou as dicas, eu converso, eu ensino, sem problema nenhum. Deixa aí seu Instagram, o seu canal. @Macedo Sindicatura, temos lá Macedo Sindicatura, consultoria e a nossa gestão com excelência para os nossos condôminos, meus prezados condôminos, como eu costumo chamá-los todos os dias. Muito bom, Lu. Eu que agradeço, né? Em nome do nosso programa, O Melhor para Condomínios. Muito bom ter uma pessoa falando tão bem de seu trabalho, né? Uma pessoa que trabalha com propósito na área condominial. Isso nos deixa muito agradecidos aqui, né? Ter essa pessoa que contribui.
E então, para você que está aqui conosco, lembrando que o Melhor para Condomínios é um programa patrocinado pela Bainsect, Soluções de Controle de Pragas, e a agência Web Rápida, vídeos interativos, inteligentes e práticos para você que quer levar, inclusive para o condomínio, informações inteligentes. E aí, você gostou do nosso bate-papo? Você é síndico? É do ABC, São Paulo? Quer participar conosco? Venha para cá, deixa aqui seu comentário ou então acesse lá www.omelhorparacondominios.com.br.